Prólogo. O crepúsculo da sombra. Em Áurea, o mundo vivia em um balé cósmico de luz e cor. 7 sóis, cada um com sua própria órbita e matiz, dançavam no céu, tecendo uma tapeçaria de dias eternos. Não havia noite completa, apenas a transição graciosa de uma luz para outra, cada sol banhando a terra com a magia primordial que representava. O sol de éter, azul e cristalino, fluía sobre as altas montanhas de Aelon, onde os sussurros do vento carregavam a magia da criação. As vastas florestas de Veridia prosperavam sob o dourado e pulsante sol de Gaia, cujas raízes profundas ancoravam a vida. Nos vulcões fumegantes de Ignis, o sol de Pyrrhus, vermelho ferro e selvagem, infundia a terra com energia destrutiva e paixão. Os rios serenos de Aquaria refletiam o calmo e curativo sol de Hidros, um orbe verde-água que acalmava a alma. As grandes bibliotecas de Cronos guardavam os segredos do sol de Cronos, violeta e enigmático, onde a tapeçaria do tempo se desvelava. No coração de Áurea, a Ordem dos 7 Sóis, guardiões da harmonia, meditava sob o branco e puro sol de Lúmen, buscando a verdade e a intuição. E, por fim, havia o sol de Umbra, um brilho cinza-âmbar, que não era treva, mas o equilíbrio necessário. Ele pairava sobre os vales profundos de Morven, onde a magia da transmutação e o mistério do subconsciente reinavam. Umbra era a sombra benéfica, a pausa, o contraponto que tornava a luz dos outros sóis tão vibrante. Por eras, a Ordem dos 7 Sóis velou, recitando seus cantos antigos e realizando rituais para manter o delicado balanço entre as forças. A vida em Áurea era um hino à plenitude, cada criatura, cada planta, cada pedra ressoando com a canção dos 7 astros. Mas então, a canção começou a desafinar. Um calafrio percorreu Áurea, não o frio físico, mas uma sensação gélida de ausência. O sol de Umbra, antes um farol constante de crepúsculo equilibrado, começou a piscar. Seu brilho âmbar acinzentado tornou-se errático, falhando como uma vela tremulante em uma tempestade. Os vales de Morven, que antes viviam em uma penumbra mística, agora eram engolidos por uma escuridão que parecia sugar a própria cor do mundo. A magia da transmutação falhava, e medos esquecidos começaram a rastejar pelas mentes. Na periferia de Eldoria, uma das grandes cidades do éter, um pequeno órfão chamado Kael sentiu a mudança mais profundamente do que qualquer um. Abandonado e sem família, Kael sempre escondeu uma marca estranha no lado esquerdo do peito. Um pequeno círculo em espiral que pulsava, por vezes, com uma luz tênue que ele não entendia. Era um segredo, um defeito talvez, que ele mantinha longe dos olhos curiosos. Naquele dia, enquanto o sol de Umbra vacilava no céu, mergulhando o mundo em um véu de medo e sombras antinaturais, a marca de Kael fez mais do que pulsar. Sob suas roupas surradas, ela irradiou uma luz fria e prateada, um brilho que era diferente de qualquer sol conhecido. Uma dor aguda e uma onda de poder desconhecido o atingiram, fazendo-o cair. Kael abraçou o peito, sentindo a energia correr por suas veias, enquanto o sol de Umbra finalmente se extinguia, lançando Áurea em uma penumbra inquietante. O equilíbrio fora quebrado, e no peito de um órfão esquecido, uma luz sem nome começava a despertar. Capítulo 1. O desequilíbrio. A vida em Eldoria, sob a luz constante do sol de éter, era um emaranhado de rotinas, mesmo para Kael. Seus dias eram passados entre a coleta de sobras no mercado, pequenos bicos para mercadores apressados e a busca por um canto seguro para dormir. A cidade, construída em terraços que escalavam as montanhas, era um labirinto de vielas e praças, sempre banhada por um azul claro etéreo. As pessoas falavam da harmonia dos 7 sóis como algo imutável, uma verdade tão sólida quanto as rochas de Aelon. Mas a verdade estava se desfazendo. Desde que o sol de Umbra se apagara, uma sombra sutil, mas persistente, havia se estendido sobre Áurea. Não era a escuridão da noite, mas uma ausência, um vazio que a luz dos outros sóis não conseguia preencher. Em Eldoria, o ar, antes fresco e revigorante, parecia mais denso, mais pesado. Pequenas correntes de éter, que antes dançavam no ar, agora se moviam de forma errática, como se estivessem perdendo sua direção. Kael sentia isso em seus ossos. A dor em seu peito, onde a marca em espiral pulsava, havia se tornado uma companhia constante. Não era uma dor excruciante, mas um incômodo profundo, como se algo dentro dele estivesse sendo puxado e esticado ao mesmo tempo. Ele se encolhia em seu canto habitual,
observando as mudanças ao seu redor. As conversas nas ruas mudaram. Antes, eram sobre colheitas, comércio ou as últimas invenções dos sábios do éter. Agora, murmúrios de medo e incerteza ecoavam. As ervas de cura de Hidros não funcionam como antes, dizia um mercador. Os cronistas de Cronos estão perdendo suas memórias, sussurrava outro. A magia, antes tão fluida e previsível, estava se tornando caprichosa. Pequenos feitiços falhavam, e os rituais da Ordem dos Sete Sóis, que antes garantiam a prosperidade, pareciam não ter efeito. Kael via as pessoas se tornarem mais apreensivas, mais irritadias. As brigas eram mais frequentes, a esperança, mais escassa. Ele mesmo sentia uma estranha melancolia, uma sensação de que algo fundamental havia sido arrancado do mundo. A marca em seu peito, que antes apenas pulsava, agora parecia absorver a angústia ao seu redor, tornando-se mais quente e emitindo um brilho prateado mais intenso sob suas roupas. Ele a apertava, tentando conter a energia que parecia querer explodir de dentro dele. Uma noite, enquanto tentava dormir sob um céu onde o sol de éter parecia lutar para dissipar a penumbra, Kael teve um sonho vívido. Não era um sonho comum, mas uma visão. Ele viu os sete sóis, brilhantes e perfeitos, mas então uma sombra rastejante, como fumaça viva, começou a envolver o sol de Umbra. Sufocando, Kael sentiu a dor do sol morrendo, e a luz de sua própria marca no peito explodiu em seu sonho, cegando-o. Ele acordou ofegante, o coração batendo forte, a marca em seu peito queimando. Não era um defeito. Era algo mais. E o mundo, ele percebeu, estava morrendo lentamente. A vida ordinária que ele conhecia estava se desfazendo, e, de alguma forma, ele estava intrinsecamente ligado a essa queda. Kael se arrastou para fora da viela estreita onde tentava dormir, o frio incomum da manhã picando sua pele exposta. O sol de éter, que deveria banhar Eldoria em um azul claro vibrante, parecia pálido, esmaecido. As ruas, normalmente cheias de mercadores montando suas barracas e aprendizes correndo para suas tarefas, estavam estranhamente silenciosas. Um manto de desânimo cobria a cidade. Ele podia sentir a energia do seu próprio corpo enfraquecendo, como se algo estivesse drenando não apenas a luz do sol de Umbra, mas a própria vitalidade de Áurea. Sua barriga roncava, mas a fome era um incômodo menor comparado à agonia pulsante em seu peito. A marca, antes apenas uma cicatriz peculiar, agora era um ponto de calor constante, uma dor surda que se intensificava a cada lufada de ar mais densa. Enquanto passava por um mural antigo que retratava os sete sóis em sua glória, Kael notou algo inquietante. As tintas vibrantes que representavam o sol de Umbra estavam desbotadas, quase apagadas, como se a própria imagem estivesse perdendo sua essência. Outros murais, outras estátuas dos sóis, mostravam rachaduras e um aspecto envelhecido que não existia antes. Era como se a realidade estivesse se desfazendo em pequenos pedaços, refletindo a falha cósmica. Ele ouviu sussurros vindos de uma taverna meio aberta. Os guardiões do tempo estão confusos. Não conseguem mais prever os ciclos, disse uma voz grave. E as plantas de Veridia murcham mesmo com o sol de Gaia no alto, respondeu outra. Kael se escondeu nas sombras, ouvindo. As pessoas estavam perdendo a fé, a esperança. A antimagia, ainda sem nome, espreitava nos cantos, alimentando-se do desespero e da desconfiança. Um grito agudo irrompeu de uma casa próxima, seguido por sons de vidro quebrando. Kael estremeceu. A violência, rara em Eldoria, estava se tornando comum. Ele viu uma mulher correndo pela rua, os olhos arregalados de medo, gritando sobre sombras que se movem sozinhas. A ausência do sol de Umbra não era apenas a falta de luz, era a corrupção do equilíbrio, permitindo que o medo se manifestasse e distorcesse a realidade. A marca de Kael respondeu a isso. Não mais apenas um brilho discreto, ela pulsou violentamente, irradiando um calor intenso que se espalhou por seu corpo. Kael sentiu uma onda de tontura, e imagens fragmentadas começaram a invadir sua mente. Vislumbres de um vasto deserto sob um céu sem sóis, criaturas distorcidas que se contorciam na penumbra, e uma voz ecoando, incompreensível, mas cheia de uma urgência desesperada. Era como se sua mente estivesse se conectando diretamente com a agonia de Áurea. Ele cambaleou, as visões e a dor quase o derrubando. A realidade ao seu redor parecia borrada. Era tudo real?
A marca em seu peito não era um fardo, mas uma conexão. Uma conexão com a própria essência do mundo, sentindo cada falha, cada dor. Kael, o órfão esquecido, estava se tornando um receptor, um eco da tragédia que se abatia sobre Áurea. E ele sabia, com uma certeza fria que o arrepiou até a alma, que o desequilíbrio estava apenas começando. Capítulo 2. A marca se manifesta. A noite caiu sobre Eldoria, mas sem a presença do sol de Umbra, era uma escuridão imperfeita, fantasmagórica. Kael havia se encolhido em um beco estreito, as mãos apertando o peito enquanto a marca ali ardia como brasa viva. A dor era mais que física. Era uma agonia que parecia rasgar o véu entre seu corpo e a própria essência de Áurea. Visões fragmentadas de mundo se desintegrando e ecos de vozes antigas preenchiam sua mente, ameaçando levá-lo à loucura. De repente, a dor atingiu um pico insuportável. Kael sufocou um grito, caindo de joelhos. A luz prateada sob suas roupas irrompeu, iluminando o beco com um brilho intenso e pulsante. Não era a luz fria do éter, nem o calor do Pyrrhus, mas algo diferente, uma energia pura, antiga e vibrante que parecia reagir à desarmonia ao redor. O ar estalou, e as sombras no beco recuaram, sibilando. Quando Kael conseguiu erguer a cabeça, o brilho da marca se acalmava, mas a energia que ele sentia agora era uma extensão de seu próprio ser. Ele podia sentir o pulso fraco do sol de Umbra em algum lugar distante, como um coração moribundo, e o desespero crescente dos outros sóis. Foi então que uma voz soou das sombras do beco, calma e profunda, cortando o torpor de Kael. O que você sente, criança, é o clamor de Áurea. Kael ergueu os olhos e viu uma figura emerger da penumbra. Não era alta nem imponente, mas irradiava uma aura de sabedoria ancestral. O manto escuro cobria grande parte do corpo, mas Kael vislumbrou traços de runas antigas bordadas na barra e olhos que pareciam ter visto eras. Não eram dos guardiões da Ordem dos Sete Sóis que Kael conhecia, aqueles que perambulavam pelas praças de Eldoria, mas algo mais velho. Você não está sozinho em sua percepção, Kael, disse a figura, sem revelar como sabia seu nome. A marca que você carrega, ela é o eco de um poder esquecido, um pilar que Áurea pensou ter perdido. Kael tentou falar, mas as palavras ficaram presas na garganta. Ele apontou para o peito, onde a marca ainda latejava suavemente. O estranho se aproximou, e Kael não sentiu medo, apenas uma estranha sensação de reconhecimento. A figura ajoelhou-se, a luz prateada da marca iluminando o rosto envelhecido, mas sereno. Você carrega a marca do oitavo sol, revelou o mensageiro, a voz grave e cheia de reverência. Não um sol de luz ou calor, mas de equilíbrio primordial. É a chave para restaurar o que foi quebrado, para tecer novamente a tapeçaria que a antimagia rasgou. Antimagia. A palavra ressoou na mente de Kael, e a dor em seu peito pareceu intensificar-se, como se a marca reagisse ao nome da ameaça. O desaparecimento do sol de Umbra é apenas o começo, continuou o estranho, os olhos fixos nos de Kael. A antimagia, essa escuridão faminta, vai consumir todos os sóis, um por um, até que Áurea seja apenas um vácuo sem vida e sem luz. A ordem está fragmentada, e seus rituais antigos são inúteis contra essa nova ameaça. Kael sentiu um terror gelado. O mundo que ele conhecia, mesmo com suas dificuldades, estava à beira do abismo. Mas a sua marca, Kael, não é uma maldição, e sim um chamado. Ela é a resposta. Você é o catalisador que Áurea esperava, o único que pode despertar os artefatos perdidos dos sóis e restaurar o equilíbrio. O mensageiro estendeu uma mão enrugada, oferecendo a Kael um pequeno pergaminho enrolado, amarrado com um cordão desbotado. Este mapa, ele o guiará ao primeiro dos 7 artefatos. O véu de Umbra, oculto nos vales mais profundos de Morven, aguarda. É a sua jornada, Kael. A jornada de um órfão com o destino de Áurea em seu peito. O estranho se levantou, suas palavras finais ecoando no beco. O tempo está se esgotando, Kael. Não há outro. Que a luz do oitavo sol o guie. Com um último olhar significativo, a figura se dissolveu nas sombras, deixando Kael sozinho, o pergaminho em suas mãos e a marca em seu peito pulsando com um novo propósito. O mundo tremia, mas uma chama, nascida do mistério e da necessidade, havia se acendido em seu interior. Kael permaneceu ali,
agachado no beco úmido, o pergaminho em suas mãos trêmulas. O suor frio escorria por sua testa, e a marca em seu peito ainda queimava, mas agora com uma intensidade diferente, como um compasso apontando para uma direção desconhecida. Marca do 8º sol. A frase ecoava em sua mente, desdobrando-se como um enigma recém-descoberto. Ele, um órfão sem nome, sem lar, era a chave para a salvação de Áurea. Era uma ideia absurda, mas a presença inegável do mensageiro e o poder pulsante sob sua pele não deixavam espaço para dúvidas. Ele desenrolou o pergaminho com dedos hesitantes. Não era um mapa convencional de Eldoria ou das rotas comerciais. As linhas eram finas, quase etéreas, desenhando contornos de terras distantes e símbolos que Kael nunca vira antes. Havia um ponto marcado com um brilho pálido e instável, e a inscrição, em uma caligrafia antiga e elegante, dizia: Véu de Umbra. Morven profunda. Morven. Os vales outrora místicos, agora engolidos pela escuridão. O próprio nome fazia um calafrio percorrer a espinha de Kael. Histórias de viajantes perdidos e criaturas sombrias que se escondiam nas profundezas de Umbra eram contadas nas tavernas para assustar crianças. Mas agora, o véu da escuridão parecia se estender até mesmo em Eldoria, as sombras dançando de forma mais agressiva a cada vez que um dos sóis restantes tremulava no céu. A ideia de viajar para um lugar tão perigoso era aterradora. Kael nunca havia saído de Eldoria, e sua vida era uma luta diária apenas para sobreviver. Como ele, sozinho, poderia enfrentar uma antimagia que estava extinguindo sóis inteiros? O medo tentou sufocar a chama recém-acesa em seu coração, mas então a marca em seu peito pulsou novamente, mais forte desta vez, não com dor, mas com um ímpeto, um senso de urgência que parecia não ser inteiramente dele. Ele se levantou, os músculos doloridos pelo tempo no chão frio. Precisava de suprimentos, de um plano. Mas quem poderia ajudá-lo? A Ordem dos 7 Sóis parecia distante, imersa em seus próprios rituais falhos. Os cidadãos de Eldoria estavam preocupados demais com seus próprios medos para notar um órfão com uma marca estranha. Ele estava sozinho. Completamente sozinho, exceto pela verdade terrível que agora carregava. A luz fraca da manhã começava a se infiltrar pelos telhados, revelando o caos silencioso da cidade. Uma carroça abandonada, uma barraca de frutas derrubada, evidências das tensões que fervilhavam. Kael apertou o pergaminho em suas mãos. Não havia escolha. A marca não o deixaria em paz, e a visão do sol de Umbra se apagando estava gravada em sua mente. Ele era a última esperança, por mais improvável que parecesse. O caminho para Morven era incerto e perigoso, mas cada passo que ele não desse seria um passo em direção ao fim de Áurea. Kael respirou fundo, o ar denso e frio enchendo seus pulmões, e começou a caminhar, não mais sem rumo, mas em direção ao seu destino. Capítulo 3. A primeira busca. Áurea amanheceu sob um sol de éter pálido e indiferente, mas para Kael, o mundo nunca pareceu tão nítido. Cada sombra dançante, cada sussurro do vento, parecia carregar um peso novo, uma urgência que o impelia para frente. O pergaminho, amassado em seu punho, era o único guia. Véu de Umbra. Morven profunda. As palavras eram um mantra, um chamado que suplantava o medo que ainda tentava se agarrar ao seu coração. Sair de Eldoria não foi fácil. Kael sabia onde ficavam os portões principais, mas nunca os havia atravessado. Escondendo-se entre carroças de mercadores que, apesar do clima sombrio, ainda se aventuravam a sair, ele conseguiu passar despercebido pelos guardas da cidade. A paisagem fora dos muros era um contraste gritante. As construções de éter davam lugar a planícies abertas, onde o ar rarefeito e frio batia em seu rosto. A marca em seu peito pulsava mais forte ali, uma bússola vibrante que apontava para o leste, na direção dos montes Morven, que se erguiam como dentes quebrados no horizonte distante. A jornada de um órfão sem recursos era árdua. Kael andou por dias, faminto e exausto. Alimentava-se de frutas silvestres que encontrava e bebia de riachos gelados. A paisagem, moldada pelos sóis remanescentes, exibia sinais visíveis do desequilíbrio. Campos de veridia, outrora férteis sob o sol de Gaia, mostravam manchas de terra estéril e plantas murchas, como se a vida estivesse sendo sugada delas. Pequenos focos de chamas azuis, resquícios da magia do éter, dançavam de forma descontrolada nas colinas,
sem lógica ou propósito. Os desafios logo se manifestaram. Em uma manhã cinzenta, enquanto Kael atravessava uma trilha estreita que serpenteava por uma ravina, o solo sob seus pés tremeu. Pedras soltas despencaram das encostas, e Kael precisou usar sua agilidade natural para desviar. Não era um terremoto comum, havia uma energia caótica por trás dele, um reflexo da própria terra reagindo à perda do sol de Umbra. A marca em seu peito ardeu em resposta, e por um instante, Kael sentiu tremor nas profundezas das rochas, como se pudesse entender a dor da montanha. Mais tarde, ele avistou fumaça no horizonte. Ao se aproximar, descobriu um pequeno acampamento de viajantes, suas barracas queimadas e seus pertences espalhados. Não havia corpos, mas o rastro de algo que havia se movido rapidamente, deixando marcas escuras e pegadas que não pareciam humanas. O medo gelado que sentirá em Eldoria retornou. A antimagia não era apenas uma ausência, era uma presença ativa, um predador que se manifestava de formas distorcidas nas áreas mais afetadas pela perda dos sóis. Kael seguiu o rastro com cautela, a marca zumbindo como um aviso. Ele precisava encontrar o véu de Umbra, mas o caminho para Morven se revelava mais perigoso a cada passo. O mundo estava mudando, e ele, o órfão com a luz sem nome, era o único que parecia capaz de sentir sua agonia e, quem sabe, curá-la. Kael continuou sua jornada para o leste, a marca em seu peito um farol pulsante de urgência. Os montes Morven, antes uma silhueta distante, agora se erguiam imponentes e sombrios, suas encostas pontilhadas por cavernas e vales que pareciam engolir a luz. O ar ficou mais frio, e uma névoa persistente começou a rastejar pelo solo, densa e úmida, carregando um cheiro de terra molhada e algo mais, algo morto. À medida que Kael se aprofundava nas terras baixas que antecediam as montanhas, os sinais do desequilíbrio se tornavam mais drásticos. As árvores retorciam-se, seus galhos como dedos esqueléticos apontando para o céu pálido. Plantas, que deveriam ostentar cores vibrantes sob os outros sóis, estavam acinzentadas, ressecadas. Não havia pássaros, nem o zumbido familiar dos insetos. Um silêncio opressor pairava, quebrado apenas pelo vento uivante que parecia lamentar a perda. A fome e o cansaço começaram a cobrar seu preço. Kael tropeçava com mais frequência, seus músculos doendo a cada passo. Ele sabia que não poderia continuar assim por muito tempo. Foi então que avistou uma luz fraca no meio da névoa. Uma fogueira. Apesar do receio que o acampamento incendiado lhe causará, a esperança de encontrar calor e talvez alimento o impulsionou para a frente. A luz vinha de uma pequena caverna, sua entrada mal disfarçada por arbustos secos. Kael se aproximou com cautela, a mão sobre a marca em seu peito, que agora pulsava com uma intensidade febril. Dentro da caverna, um velho acocorado sobre uma fogueira moribunda remexia brasas com um graveto. Seus trajes eram simples, feitos de peles surradas, e seu rosto era vincado por rugas profundas, mas seus olhos, ao se virarem para Kael, brilhavam com uma lucidez inesperada. Mais um perdido nas sombras de Morven? Perguntou o velho, sua voz rouca, mas não hostil. Raro ver um jovem tão longe de Eldoria, e ainda mais raro, com aquela marca. Kael paralisou. Ele havia se esforçado para esconder a marca, sempre mantendo-a sob as roupas. O velho sorriu, um sorriso triste. Não se preocupe, criança. Sou apenas um eremita, e meus olhos veem mais do que as pessoas comuns. Ele gesticulou para a fogueira. Venha, o fogo é escasso por aqui. Compartilhe o que tenho. Kael hesitou por um momento, mas o frio e o cansaço eram mais fortes que sua cautela. Ele se sentou em frente ao velho, que lhe ofereceu um pedaço de pão duro e algumas frutas secas. Enquanto comia, Kael sentia os olhos do eremita sobre ele. A escuridão de Umbra não é apenas ausência de luz, disse o velho, sua voz baixa. É a ausência de equilíbrio. Sem a sombra, a luz se torna cegante, e os medos se tornam realidade. As criaturas das profundezas, que antes dormiam, agora se agitam. A antimagia as desperta, as molda à sua vontade. A palavra antimagia novamente fez a marca de Kael vibrar. Ele olhou para o velho, esperando por mais. Seu brilho, sinto-o. É o reflexo da esperança, não é? A marca do oitavo sol, como dizem as antigas lendas, o eremita murmurou, quase para si mesmo. Poucos se lembrariam,
e menos ainda reconheceriam. Ele fitou Kael diretamente. Você procura o véu de Umbra, não é? O artefato do sol perdido. Kael assentiu, surpreso que o velho soubesse. O véu de Umbra não está em Morven Profunda, não da forma como os mapas o mostram, o velho revelou, apontando para o pergaminho nas mãos de Kael. Ele está oculto no coração sombrio, uma rede de cavernas abaixo desta montanha. Mas para acessá-lo, você precisa passar pelos murmúrios da desesperança, onde a antimagia se manifesta mais intensamente. Sombras se movem, ilusões se formam a partir dos seus piores medos. Muitos que tentaram, nunca retornaram. O eremita se inclinou, e sua voz se tornou um sussurro urgente. Seu poder, a marca. Ela é sua bússola e sua espada contra isso. Mas você deve aprender a usá-la. E, acima de tudo, não sucumba ao desespero que a sombra sussurra. Ele indicou um caminho lateral na caverna. A entrada para o coração sombrio está além deste túnel. Mas esteja avisado, ó órfão do oitavo brilho, lá dentro, você confrontará não apenas a escuridão de Umbra, mas a sua própria. Com essas palavras enigmáticas, o eremita se reclinou, fechando os olhos. Kael observou por um momento, a urgência da missão mais forte do que o medo. Ele olhou para o túnel escuro que o velho apontara, e então para a marca em seu peito, que agora brilhava com uma determinação fria. A primeira busca havia começado de verdade.